Bem, pessoal, começa a nossa aula de hoje, né? Aí lembrando, como eu falei no vídeo passado, essa aula vai ser de correção. Então, vocês podem ir acompanhando pelo livro de vocês. Quando tiver alguma dúvida, vocês acompanham no vídeo. Ah, professor, mas eu queria tentar fazer a questão sozinho. Então, você pausa o vídeo depois que eu explicar, tenta fazer a questão, depois você retoma o vídeo para ver se a questão está correta, tá? Vamos dar início, né? Lembrando que vai começar a correção pela página 67. Aí a gente tem a primeira pergunta. Vimos que, dados dois pontos distintos, existe apenas uma reta que passa por eles. Isso também vale para três pontos distintos? Então ele pega o que você sabe sobre uma reta, que a reta ela não vai ser curva, né? Ela vai passar entre dois pontos, isso caracteriza a reta. E ele quer saber se você tiver três pontos, isso vai acontecer também? Vamos dar uma olhadinha na resposta. Três pontos distintos determinam uma única reta somente se estiverem alinhados. Como assim, se apenas estiverem alinhados? Ele está falando que caso você tenha uma reta, fazer uma retinha aqui, ficou muito boa não, mas imagina que é uma reta. Aí eu tenho três pontos nessa mesma reta. Se eles estão na mesma reta, isso significa que eles vão estar alinhados. Mas se eles não tivessem alinhados, se eles estivessem assim, eu consegui em uma reta passar pelos três? Não. No caso, isso daqui formaria um triângulo. Então, para eles fazerem parte de uma mesma reta, eles precisam estar alinhados. Para a segunda questão, faça três pontos distintos, F, G e H, de modo que por eles seja possível traçar uma única reta. Então, ele está pedindo justamente isso, você desenhar três pontos alinhados e passar uma reta por eles. Vou aqui para o programinha de apoio para ficar mais bonitinho, né? Então, ele quer que você faça três pontos, fazer três. Primeiro eu vou fazer a reta. Ele quer que você desenhe uma reta, eu tenho uma reta, ele quer que você faça os três pontos, né? Bora chamar esses pontos, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Só dar um zoom aqui. Pronto. Eu fiz os três pontos e tem uma reta que passa por eles. Isso significa que eles estão alinhados. Aí ele pede também para você colocar o nome, né? F, G e H. Então você vai lá, chama esse de F, esse de G e esse de H. O desenho de vocês poderia estar assim. Professor, a reta poderia estar em outra posição? Poderia. Ela poderia estar deitada, ela poderia estar inclinada. Aí você iria lá e colocaria os três pontos do mesmo jeito. E chamaria, né? De F, de G, de H. Mesma coisa para as outras. F, G e H. Vamos continuar. Terceira questão. Agora faça três pontos distintos, A, B e C, de modo que seja possível traçar três retas distintas que passe sempre por dois desses pontos. Em seguida, escreva o nome de cada uma dessas retas. No caso, ele não está pedindo para você desenhar as retas alinhadas. Ele quer que você faça três pontos distintos qualquer e trace e ligue eles. Se eu traçar três pontos distintos, sem estar alinhados, a gente vê que a gente vai formar uma figura, se a gente ligar esses pontos, né? No caso, a gente acaba fazendo um triângulo. Bora lá para outro programinha que é melhor. Ele pede para chamar um ponto de A, o outro ponto de B e um outro ponto qualquer de C. Aí ele pede para você ligar eles com retas. Então vou ligar do A até o C, do A até o B, e eu também vou ligar do C até o B. Aí ele pede para você dar o nome de cada uma dessas retas.
Aí aqui a gente tem que ter atenção ao seguinte. Essa retinha aqui, nós vamos chamar ela de AC e coloca o traço em cima. Por quê? Porque ela não é mais uma reta, ela é um segmento de reta. Ela está sendo delimitada tanto pelo A quanto pelo C. Essa outra reta aqui, nós vamos chamar ela de BC, com um tracinho em cima. E essa outra reta, nós vamos chamar de AB, com um traço em cima também. Professor, eu poderia ter chamado essa reta aqui, que o senhor chamou de AC, de CA? Poderia. Só que aqui entra uma questãozinha de organização. Essa reta que é AC, ela é a mesma CA. Por que é que a gente vai optar por usar a AC? Por questão de organização. A gente sempre vai procurar ir do menor para o maior. Com letras também. Sempre quando a gente puder organizar elas, organiza da menor letra, no caso a primeira letra, que é V1A, até a próxima letra. No caso de BC, quem é que vem primeiro? O B. Então é por isso que esse de baixo não ficou CB. Professor, mas estaria correto? Estaria correto. Tá? Mas por questão de organização, vamos tentar usar esse critériozinho aí. Bora lá para a próxima questão. Assinale as afirmações verdadeiras, de acordo com a figura. Então ele quer que você marque só a questão que está correta. Bora ver os itens. Os pontos A, B, C, D e E fazem parte da reta R. Ele quer saber se todos os pontos estão nessa retazinha R aqui. Aí você observa, se for verdadeiro, marca, se não, não marca. Os pontos C e D não pertencem à reta R. Ele quer saber se os pontos C e D não pertencem à reta R. Se isso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, você marca, se não, não marca. A reta R não passa pelo ponto A. Mesma coisa. A reta R também pode ser chamada de BE. E o último item, entre os pontos B e E da reta R, não existe mais nenhum ponto. Bora lá, né? Explicar o primeiro. Os pontos A, B, C, D e E fazem parte da reta R? Não. Quais são os únicos pontos que fazem parte da reta R? Vai ser o B e o E. Só eles fazem parte da reta R. Os pontos C e D não pertencem à reta R? No caso, ele está dizendo que não pertencem. Se eu olhar para o C e para o D, realmente eles não pertencem. Então, esse daqui é verdadeiro. Você vai lá e marca. A reta R não passa pelo ponto A? Ela não passa realmente. Ela não vai passar pelo ponto A. Tem cuidado, ó, por mais que aqui tenha não, é uma informação verdadeira. Então, é uma informação verdadeira. A reta R também pode ser chamada de BE. Essa retazinha aqui, ó, eu posso chamar ela de BE com tracinho em cima? Posso. É um segmento de reta. No caso, esse segmento de reta vai ser do B até o E. É um segmento de reta, isso daqui também é verdadeiro. Entre os pontos B e E da reta, não existe nenhum ponto. Aí aqui a gente tem que lembrar da aula passada, né? O que é que ele fala? Quando você tem uma reta e ela é delimitada por dois pontos, não quer dizer que ali não exista mais pontos. No caso, vai existir infinitos pontos. Toda reta vai ser constituída por infinitos pontos. Então, entre dois pontos de uma reta, vai existir infinitos pontos. Então, essa última opção é falsa. Vamos para o próximo. Quinta questão. Para desenhar uma figura geométrica, como um retângulo ou triângulo, usamos retas, semi-retas ou segmentos de reta. Por quê? Aí ele quer saber qual dos três tipos de reta você utilizaria para desenhar um triângulo ou um retângulo. Lembrando, retas. Retas são infinitas nas suas duas pontas. Semi-reta, ela vai ser delimitada por um ponto e para o seu outro lado ela vai ser infinita. E segmento de reta, ela é delimitada por dois pontos. Para a gente poder desenhar figuras geométricas, nós precisamos de pontos. Se não houver pontos, vão ser apenas retas, e retas não configuram
numa forma geométrica, né? Ele vai ser um ente geométrico, não é uma forma. Então, aqui, qual seria a melhor opção? A opção correta seria segmentos de reta, tá? Bora ver a resposta. Usamos segmento de reta, pois o lado de uma figura geométrica que desenhamos começa num vértice e termina no outro. Ou seja, cada um dos lados é delimitado por dois pontos. Professor, o que é vértice? Vértice são pontos, tá? Sexta questão. Na última foto da seção Sou Ético, no caso do livro de vocês, que mostra a placa de proibido ultrapassar. Pode-se dizer que as faixas amarelas lembram duas retas? No caso, ele está se referindo a essas duas faixazinhas aqui, ó. Ela quer saber, quando você está lá numa pista e você vê a faixa, né? Aquela faixa é uma reta? Aí você para e pensa lá nas outras questõezinhas que a gente comentou, né? Essa primeira questão. Vimos que, dado dois pontos distintos, existe apenas uma reta que passa por eles. Esses dois pontos, essa reta, tem como ela passar em dois pontos distintos? Tem. Só que ela tem que seguir o segmento de reta. No caso aqui, a gente observa que ela vai fazer uma curva. Ela está fazendo um ângulozinho, ela está fazendo uma curva, ela não é reta. Se ela fosse reta, estaria mais ou menos assim. Então, isso daqui é falso, né? Não, elas são linhas curvas. Aí essas linhazinhas a gente chama de linhas curvas. Próxima questão. Quantas retas ficam determinadas pelos pontos A, B, C, D e E da figura? Desenhe com auxílio de uma régua todas essas retas. Só um instante. No caso aqui tinha uma figura, né? Eu vou colocar aqui no outro programinha a figura. A figura, ela era um círculo e dentro desse círculo eu tenho pontos. Eu tenho o ponto B, eu vou ter o ponto C, eu vou ter o ponto D, o ponto E, e eu também vou ter o ponto A. Figurinha do livro de vocês, tá? Aí ele quer que você faça o quê? Que você passe retas por esses pontos. Começar aqui pelo ponto A. Eu vou passar uma reta pelo ponto A até o ponto B. Eu vou passar uma reta do ponto A até o ponto C. Eu vou passar uma reta do ponto A, não ficou muito boa, do ponto A até o ponto D e do ponto A até o ponto E. Essas mesmas retinhas que você fez para o A, você faz para os outros. Vou mudar aqui só a cor dessa reta. Fazer do B. Fazer azul para o B. Ele quer que eu pegue do B até o A, não preciso fazer, já tem, né? Então vai ser do B até o E, do B ao D e do B ao C. Vou pegar uma outra cor. Pegar um rosa para fazer o C. Do C até o E não tem, do C até o D. Por que é que eu não vou fazer do C até o B? Lembra lá que eu falei que quando você liga do B até o C, seria a mesma reta se eu ligasse do C até o B. Então não precisa. Vou pegar uma outra cor aqui, o verde. Falta quem? Do D, o D já está ligado com A, o D já está ligado com B e o D já está ligado com C. Então preciso ligar o D até o E.
Então terminou, já liguei todos os pontos. Se você observar, o A está ligado com B, com C, com D, com E. O B ligado com A, com E, com D, com C. Cada um deles está ligado. Era isso que ele queria que vocês fizessem nessa questão. Oitava questão. Desenhe com auxílio de uma régua as retas que ficam determinadas por A, B, C, D e E na figura, diferentes da reta RS. Quantas retas você determina? Aí a figura tem lá no livrinho de vocês, eu vou colocar aqui também. Apagar aqui e voltou. Apaguei. No caso, tem duas retas no livro de vocês. Uma retazinha laranja e também tem uma reta verde. Uma reta verde. Aí o que é que ele quer de vocês? Ele quer que você risque retas que passam por esses pontos. Tá. Quais são os pontos? Eu tenho o ponto A, eu vou ter o ponto B, deixar maior aqui, e o ponto C. Embaixo eu teria o ponto D e o ponto E. Uma reta não pode ir para o mesmo ponto, não pode ir para a mesma reta, né? Então o A não pode ser ligado com B e o A não pode ser ligado com C. Eu vou ter que ligar o A com quem? O A com o B e o A com o E. O B é a mesma coisa. Eu vou ter que ligar o B com o D, o B com o E. E a mesma coisa para o C. CD e CE. Mudou só essa coisinha aqui. Então era isso que ele queria que vocês fizessem nessa questãozinha aí, tá? No caso, eu liguei o A com o D, com o E. Professor, por que é que o senhor não ligou com o B nem com o C? Ele pede para você não ligar com a mesma reta. Se eu ligasse o A com o B, eu estaria copiando essa retazinha laranja que já tem. Mesma coisa para os outros. Oitava questão, ok. Nona questão. Usando uma régua e uma lapiseira, ou um lápis de ponta, ok. Represente as retas que passam pelos pontos A, B, C e D, tomados por dois pontos. Quantas retas foram definidas? Dê o nome delas. Tá. Pegando aqui o livro só para auxiliar, ele diz que tem o ponto A, o ponto B, C e D. A, B, C e D. Aí ele pede para você ligar esses pontos. Ele pede para você ligar esses pontos e dar o nome desses segmentos de reta. Então, ligar aqui. Do A até o C, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de A, C. Do B até o A, eu vou chamar de quê? No caso, eu vou chamar de AB. Se A ficou feio, vou fazer outro. Vou chamar de AB. Para eu poder ligar desse A, falta ligar com quem? Eu já liguei com C, com D. Vou ligar até o D. E vou chamar esse segmento de AD. A partir daqui fica mais fácil, porque o B eu não vou poder ligar com o A, porque ele já está ligado.
O B eu só vou poder ligar com o C e com o D. Então, sempre quando você começar por uma letra, você tenta terminar essa letra. Aí depois você faz as outras. Nesse caso, é o BC. Professor, não vai ligar para o BA? Não, porque ele já está aqui, é o AB. Do B até o D, a gente vai chamar de BD. Tracinho em cima informando que é segmento, tá? Todo mundo que tinha para ligar com B já está ligado. Falta ligar do D até o C. Aí esse a gente vai chamar de CD, tá? Acabou. Então no total são quantos? 6 segmentos de reta para fazer isso daqui que ele pediu. Quantas retas foram definidas? Aí você diz lá que foram 6 retas. Dê os nomes das retas. Os nomes das retas são esses daqui, tá? 10ª questão. Observe a figura e responda. Ele está te dando uma reta, o nome dessa reta é R, e ele tem 3 pontos nele, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quantas semi-retas ficam determinadas por esses 3 pontos? Aqui precisa de um pouquinho de atenção. Só um instante. Esse está ainda aqui ok, né? Então ainda estou aqui, vou voltar para cá. Nessa questão, precisa de um pouquinho de atenção do seguinte. Desenhar uma reta aqui. Não, não quero. Cancelar. Desenhar uma reta aqui. Desenhar essa reta. Vou fazer os 3 pontos nela. Deixar preto. Bora lá. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Quais são os nomes dos pontos? É A, B, C. Ok. A, B e C. Ele quer saber quantos segmentos tem. Você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior, tá? Primeiro você tem que olhar. O A está se ligando com quem? O A, ele vai estar se ligando com o B. Então, essa partezinha aqui, ó, eu vou chamar de quê? AB. Só que eu também posso dizer que o A está se ligando com o C. Do A até o C tem um segmento de reta. Então, do A, C. Aí falta quem? Eu já fiz do A até o B, do A até o C. Falta eu pegar essa partezinha aqui, ó, do B até o C. Aí a gente vai chamar de BC. São 3 segmentos de reta que tem nessa reta aqui. Então, quantas semi-retas ficam determinadas pelos 3 pontos? Semi-reta é o seguinte, semi-reta é aquela que é delimitada pelo ponto e continua. Então, eu tenho uma aqui e eu tenho uma outra aqui, ó, que ela continua infinito. Essas de dentro não são semi-retas, elas vão ser segmentos de retas. Quantas setas ficam determinadas pelos 3 pontos? Aí você coloca aqui duas. Duas o quê? Semi-retas. Duas semi-retas. O B. Quantos segmentos de retas ficam determinados pelos 3 pontos? Esses segmentos de retas é isso daqui que eu expliquei, tá? Então, quantos vão ser? No caso, vão ser 3. Quem são eles? O AB, AC e o BC. Aí você coloca aqui que 3 segmentos de retas. Três segmentos de retas. Eu gosto aqui tinha a resposta. E eu escrevi. 11. Uma pirâmide de base triangular, um tetraedro. Isso daqui esses nomes a gente vai ver em outras aulas, tá? Ele só pegou um exemplo e vai pedir alguma coisa aqui pra gente. Uma pirâmide de base triangular, tetraedro, apresenta 4 vértices. Lembrando que é vértice
são pontos, tá? Ele está falando dos pontos da figura. Apresenta 4 pontos. Um segmento de reta que une 2 vértices. Ele está explicando o que é esse, para que serve o vértice, né? É chamado de aresta. E ele diz que o lado, aresta é lado. Então toda vez que eu ouvir aresta, lembra de lado. Observe a figura e responda. Um tetraedro tem quantas arestas? Dê o nome desse segmento de reta. Então ele quer que você olhe para essa figura e dê o nome de cada um deles. Bora lá. Eu tenho o ponto V até o ponto C. No caso, essa aresta aqui, a gente vai chamar ela de quê? VC. O você, né? VC, vírgula. Do C até o B, que é essa aresta aqui, a gente vai ter o... Eu já fiz uma... Vou pegar essa figura e fazer num outro programa que é melhor. Pronto. Vou começar do zero aqui. Deixa eu ver só se... Meu Deus, que dificuldade. Pronto, cortar aqui. Pronto, só o que eu queria. Vou fazer aqui do zero, tá? Bora lá. Do V até o C, a gente vai ter esse VC, né? Só que lembrando, você coloca em ordem. Vou chamar de CV, tá? O outro, do C até o B, a gente vai ter o BC, colocando em ordem. Do B até o A, a gente chama de AB. Do A até o V, na ordem, o AV. Acabou? Aí você tem que observar o seguinte. Isso daqui é uma figura, um exemplo de uma figura tridimensional. Se a gente estiver olhando, por exemplo, isso daqui ó, é um paralelepípedo, né? Se a gente estiver observando, vocês estão vendo essa face aqui. Lembra lá do desenho? Tem a face do outro lado que você não está conseguindo ver. Quando a gente vai desenhar esse paralelepípedo, a gente utiliza o tracejado para mostrar essa reta de trás. Então é exatamente esse tracejado aqui, ó, que tem na figura do livro de vocês. Isso daí também é uma aresta, é um segmento de reta também. Então a gente tem que colocar ele. Ele é o AC. Então no total, o tetraedro vai ter 5 segmentos de reta. AV, o CV aqui, BC, AB e o AC. Voltar para cá. Questão 12. Uma pirâmide de base quadrangular tem 5 vértices. Quantas retas ficam determinadas por esses 5 vértices? Mesma coisa. Vou fazer aqui mesmo. Do A até o V, que é essa daqui. Vamos chamar de AV. Do A até esse D, que é esse segmento aqui. Vamos chamar de AD. Do A até o B, que é esse segmento aqui. Sempre vai cortando eles para você não repetir segmento. Evita erro. AB. Do B até o C, né? Vou chamar de BC. Falta o B com alguém, falta o B com o V, ó, que é esse daqui. BV.
coloco o tracinho em cima. Esses daqui já foram, vou pegar o C agora. O C até o D, que é esse daqui, vou chamar de CD. O C até o B já foi, até o V. Esse daqui, ó. C, V. E apagou. CV. Falta qual? Se a gente observar, vai faltar apenas esse daqui, ó. Aí você coloca lá. Pela ordem, é o DV. Então, 5 segmentos de reta que formam uma pirâmide triangular vai ser quantas retas, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentos de reta. Ao total de 8 segmentos. E aqui termina essa aula, tá? Ficou um pouco mais longo porque é a explicação de conteúdo. Aí fica a dica, se você não conseguiu fazer a questão quando você assistir o vídeo, você pode pausar, tentar fazer, ou então você assiste o vídeo e tenta fazer a atividade sozinho depois. Aí o que é que eu vou passar de agenda para vocês? Para vocês corrigir essas questões que foi feita agora na videoaula e vocês estudar e fazer um resumo dessas páginas, tá? Que vai ser a página do próximo vídeo que vai ser feito para vocês. Fiquem bem, tá? Bons estudos. Até a próxima aula.